Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema para você que quer ter um melhor resultado com a ICSI. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Invitro Academy. Eu sou o Gustavo Merlini, diretor do time de campo da Invitro Equinos, e hoje eu vou falar de um assunto de muita importância para a gente, que é o controle e o preparo das doadoras para a aspiração. Bom, já passou muita gente importante aqui falando de vários assuntos e esse é um que complementa tudo e que é, na verdade, a preparação das éguas, tá? Para que seja feita uma aspiração folicular de boa qualidade e para que a gente consiga ter um melhor resultado lá na frente, tá? E eu não consigo começar a falar de um preparo de doadora sem antes dar uma introdução do que é a ICSI, né? Do que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Bom, então a ICSI, ela é uma técnica segura e moderna de produção de embriões equinos através de maneira in vitro, tá? Ou seja, feito no laboratório, tá bom? Onde um espermatozoide ele é injetado dentro do ócito da égua. Bom, essa técnica ela envolve tanto a aspiração folicular quanto a produção do embrião no laboratório propriamente dito e um terceiro e último passo que é a transferência dos embriões para as receptoras. Bom, indicações da ICSI, para o que ela é indicada, né? No caso das doadoras, são éguas com baixa performance reprodutiva nas técnicas convencionais de produção de embrião, tá? Inseminação, transferência de embriões, enfim. Éguas com idade um pouco mais avançadas, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que a ICSI ela aumenta a produtividade da égua, né? A longevidade da égua. No caso de garanhões, uso de garanhões com baixa motilidade ou baixa disponibilidade de sêmen, tá? Garanhões de alto valor que às vezes que já não tem muita palheta, né? Não tem muita disponibilidade de sêmen, tá? Ou já não se encontram mais conosco, né? Já não estão mais vivos, tá? O uso, a ICSI, ela viabilizou muito o uso de sêmen sexado, tá? Então hoje podemos escolher o sexo do seu potro, tá? Tanto antes da fertilização, tá? Utilizando sêmen sexado, já um sêmen com desvio para fêmea ou um sêmen com desvio para macho, tá? Ou pós essa fertilização através de uma biópsia desses embriões, tá? Antes da vitrificação. Fazer um banco genético hoje é muito interessante, muitos proprietários estão utilizando essa tecnologia para fazer um banco genético, né? Um estoque dos seus embriões, tá? Dos seus animais com alto valor genético, mantém esses embriões vitrificados, né? Ou congelados, para ou uma comercialização futura ou justamente como um banco genético, uma reserva genética. Caso aconteça alguma coisa com esse animal, você tem já um estoque de embriões dessa égua no seu botijão. E a extensão e programação da estação de monta. Tá? Uma maior produção anual das suas éguas, de embriões, tá? Das suas éguas, e uma programação. Se você tem o seu estoque de embriões já no seu botijão, você pode programar o início da sua estação já transferindo os embriões que você mais quer, os embriões de maior valor genético, enfim, das suas éguas mais importantes, um potro que você precisa que ele nasça mais bem nascido, né, na linguagem dos criadores, enfim. Então, essas são as indicações, tá? Bom, sempre quando um cliente está iniciando um processo de ICSI, eles me perguntam sobre as etapas
né? Como funciona, quanto tempo dura, enfim. Então, o início é com o preparo das éguas, tá? Que é até o objetivo dessa aula, tá? Para as éguas estarem no melhor momento para a aspiração, tá? Depois, a aspiração propriamente dita, onde um veterinário, a nossa equipe, com um veterinário capacitado, ele vai até a égua, né, onde a égua estava, ou no aras, ou numa central, para aspirar esses folículos e recuperar os ócitos dela. Uma vez esses ossos recuperados, esses ossos são enviados para um laboratório da in vitro mais próximo. Tá? Quando chega esses ócitos no laboratório, eles entram num processo, tá? Maturação, cultivo, enfim, esse processo dura em média 10 dias. Tá? Lembrando que o processo como um todo, entre a aspiração e a finalização, né, da produção do embrião propriamente dito, duram 10 dias. Mas nós vitrificamos embriões D7 e D8 somente. Uma vez finalizado esse processo, ele pode ser tanto transferido para a égua receptora ou vitrificado e ser armazenado no botijão. E depois da transferência dos embriões, se foi feito numa central de receptoras, com 60 dias, essa égua receptora gestante vai até o aras do proprietário para seguir com a gestação, nascimento, enfim. Falando um pouquinho da aspiração folicular, né, e do preparo, tem uma pergunta aqui, que como otimizar a performance da sua doadora no dia da aspiração? Tá? Então, como a gente faz para a sua doadora estar no melhor momento para o dia da aspiração? Bom, o objetivo principal desse preparo é fazer com que a sua doadora ou as suas doadoras estejam no melhor momento no dia da aspiração, tanto em quantidade de folículos, quanto com uma melhor qualidade desses ócitos para que eles sejam aspirados, sejam enviados ócitos de melhor qualidade para o laboratório. Bom, existe alguns estudos feitos pela nossa equipe, tá? Então, na tabela à esquerda, como vocês podem ver, um trabalho publicado pela Juliana, que é uma colaboradora nossa, onde prova, né, e mostra que tem um desvio estatístico, tá, com a fase do ciclo. Aqui ela pegou dados de julho de 2020 até novembro de 2022 e ela comparou a fase luteal com a fase folicular sem folículo dominante e a fase folicular com folículo dominante, e nós tivemos uma produção de embriões muito melhor nas éguas na fase folicular com folículo dominante. Já no gráfico à direita, em cima, em 2024, aí só pegando o ano de 2024, um ponto que eu acho interessante nesse gráfico é que aqui, na produção de embriões por aspiração, mostra que nós podemos fazer a aspiração em qualquer momento do ciclo, que nós vamos ter uma entrega parecida, tá? Onde esse gráfico aqui são éguas na fase luteal, tá? Na fase com corpo lúteo, com presença do corpo lúteo. Esse gráfico nas éguas na fase folicular sem a presença do folículo dominante, certo? Na fase de estro, sem presença do folículo dominante. Este outro gráfico, estro com presença de folículo dominante, e aqui na fase transicional. Então, podemos observar que em todas as fases das éguas aspiradas, em todas as fases do ciclo, elas entregam 1,73 embriões por aspiração, 1,96, 1,94, 1,93, tá? Mas existe um melhor momento, tá, de aspiração, onde esses ócitos recuperados das éguas no melhor momento, eu vou ter uma melhor entrega. E isso nós conseguimos observar nessa tabela abaixo. Nós podemos observar que
36% dos oócitos que foram injetados das éguas que vêm numa fase do ciclo com corpo lúteo, ou seja, com a ação da progesterona, 36% convertem em embrião. 36% se tornam embrião lá na frente. 36,6% das éguas que estão sem a presença do corpo lúteo e sem a presença do folículo dominante, nessa fase de estro, tá? Numa fase estral, mas sem a presença, sem a diferenciação do folículo, 36% convertem em embrião, 36% dos ócitos injetados. Já nas éguas que têm a presença do corpo lúteo na sua fase do ciclo, esses ócitos recuperados, 38% dos ócitos injetados convertem em embrião. Ou seja, são 2% a mais de embriões que a gente entrega para esse cliente simplesmente pelas éguas estarem numa fase do ciclo. Tá? Então não tem nada que precisa ser feito na égua, além de um bom preparo, nós conseguimos entregar mais embriões sobre os ócitos recuperados. Então isso é uma excelente ferramenta, principalmente numa égua um pouco mais difícil, né? Pensando que esses ócitos de uma égua, às vezes um pouco mais difícil de conversão, eles estando no melhor momento, eles estando sob a ação de um determinado hormônio, nós conseguimos um resultado melhor, tá? E aqui só uma comparação das éguas e na fase transicional, que 33% dos ócitos injetados, eles convertem em embrião, tá? Por que dá essa diferença, essa igualdade em toda a fase do ciclo, sendo que tem uma discrepância muito grande, tem uma diferença muito grande na conversão? Justamente por causa da quantidade de folículos que nós temos em cada fase do ciclo, tá? Uma égua com corpo lúteo, um folículo dela ovulou, e a gente não consegue aspirar. Então, nós temos uma recuperação de 7,6, 7,5 oócitos por aspiração. Já uma égua na fase estral, ela não tem o corpo lúteo, ou seja, todos os folículos estão presentes, estão médios, eu consigo ter uma recuperação melhor, tá? Já aqui na fase do estro com folículo dominante, esse folículo dominante, ele é um folículo difícil de se recuperar, principalmente quando ele está mais pré-ovulatório, ele está maior. Então, você pode observar que é uma diferença de um oócito, né, um folículo a menos, um oócito a menos, com relação a essa fase, que é justamente esse folículo dominante que muitas vezes ele não vem na aspiração. E na fase de transição, é uma fase que não tem corpo lúteo, que não tem folículo dominante, que estão todos os folículos de tamanhos médios. Então, é uma população maior de folículos, então, consequentemente, uma recuperação oocitária maior. Por mais que a recuperação nessa fase transicional seja menor, mas a recuperação oocitária é maior. Então, por isso que a entrega final acaba sendo parecida. Tá joia? Então, o que eu gosto de mostrar com esse gráfico? Que as éguas podem ser aspiradas em qualquer fase do ciclo, que nós vamos entregar embriões, nós vamos entregar blastocistos para o proprietário. Mas existe sim um melhor momento onde, se aspirar mais éguas nesse melhor momento, nós conseguimos uma entrega melhor lá na frente. Esse é um vídeo de um aspecto desejável dos ovários no dia da aspiração. Como que nós aspiradores, gostamos de pegar um ovário no dia da aspiração? Então podemos observar que tem um pouco de edema em útero, tá? No ovário esquerdo e no ovário direito tem um folículo já se diferenciando, ou seja,
ele já tem a presença de um folículo dominante, tá? E outros folículos menores, mas não tem um folículo com tão grande, um folículo pré-ovulatório a ponto de de diminuir a taxa de recuperação. Tá? Esse folículo aqui deve estar aproximadamente 28 milímetros, 30 milímetros, ele ainda é de um tamanho bom e pode observar que a égua está muito polifolicular, tá? Com folículos médios. Então isso é um ovário ideal, ou próximo do ideal que nós gostamos. E ela também não tem folículos tão pequenos. Tá? Folículos pequenos a gente acredita que não tenha tanta ação hormonal, que esses ócitos provenientes desse folículo pequeno não estejam sofrendo tanta ação hormonal e podem ter uma conversão mais baixa. Então, cada égua tem o seu perfil folicular e cabe a nós aproveitá-los ao máximo. É uma frase que eu gosto de falar porque nós temos éguas que não produzem esse tanto de folículo no ovário. Tem éguas que fisiologicamente a onda folicular dela é com menos folículos. Então, cabe a nós sabermos diferenciar isso, cada animal, tá? E aproveitar esses animais, principalmente que tem uma onda folicular com uma população menor de folículos, aproveitar esse número reduzido de ócitos com ócitos de melhor qualidade. Beleza, Gustavo, mas como então eu faço para deixar a minha égua no melhor momento, nesse momento que você quer, tá? Que a equipe precisa? Então, eu gosto de fazer uma conta de 15 dias, tá? Antes da data prevista para aspiração. Eu gosto de fazer a primeira avaliação, tá? Onde essa primeira avaliação nós vamos encontrar basicamente 3 cenários, tá? Ou uma égua ovulada, ou uma égua ovulada e ela pode estar ou recém-ovulada ou com um corpo lúteo um pouco mais velho. Tá? E aí nós vamos já ver uma nova onda folicular crescendo. Ou essa égua vai estar com um folículo já a ponto de induzir, essa égua vai estar em cio. Ou ela vai estar transicional. Tá? Bom, transicional não tem muito o que a gente fazer. Tá? É ir acompanhando essa égua, isso a gente observa em algumas fases do ano. Tá? E aí, acompanhando essa égua para ver se esses folículos vão regredir ou eles vão se diferenciar no futuro. Tá? Mas, basicamente, no cenário da égua com folículo dominante, uma égua em estro, ou com folículo dominante já pré-ovulatório, ou às vezes com folículo no início daquela dominância, ou uma égua ovulada, a gente tem algumas condutas com base no que a gente observa, tá? Então, numa égua com folículo dominante, num folículo já que é capaz de receber a indução, a gente induz essa égua, tá? Com 15 dias antes. Ela vai ovular 36 a 48 horas após essa ovulação, ou seja, no máximo em 10 dias antes da ovulação, ou seja, dali 5 dias, essa égua vai estar ovulada, certo? Estando ovulado com 10 dias antes da aspiração, eu tenho tempo hábil para esse corpo lúteo estar responsivo à prostaglandina de 5 a 3 dias antes da minha aspiração. Tá? Se essa égua está com um corpo lúteo recente, né, a égua está recém-ovulada, eu simplesmente aguardo e vou controlando essas éguas com 10 dias e com 5 dias antes da data da aspiração. Se ela, com 5 dias antes da aspiração, ela já tiver um folículo dominante ou já tiver uma onda crescendo, esse corpo lúteo já tiver se lisando,
Eu não faço nada, que provavelmente ela vai chegar bem no dia da aspiração. Se com 5 dias antes da minha aspiração esse corpo lúteo ainda estiver muito vivo, eu faço uma prostaglandina. Eu faço uma prostaglandina de 5 a 3 dias antes da UPU. Tá joia? E consigo fazer com que, nesses 3 cenários, essas éguas estejam com a população folicular do jeito que eu quero, na fase do ciclo que eu quero e do tamanho que eu quero no dia da aspiração. Alguns fatores que influenciam na performance dessas doadoras. Nós podemos citar a região que essas éguas estão. Por que região? Nós temos regiões nordeste, norte do país, mais próximos do trópico, que os dias são mais compridos, os dias são mais quentes em todo o ano. Então, essas éguas não vão sofrer tanto a ação do clima e fazer elas pararem de ciclar ou não. Tá? Assim como nas regiões mais frias do país, essas éguas param de ciclar, elas entram em anestro e a gente fica com um período sem conseguir aspirar essas éguas. Tá? A estação do ano, também influenciada, né, junto com as regiões, a estação do ano, então estações mais frias, inverno e outono, essas éguas elas geralmente entram em anestro ou ficam em fase de transição. Tá? Então isso pode influenciar a performance, como nós vimos, as éguas em fase transicional, elas produzem, por mais que tenha uma população folicular e consequentemente uma recuperação ossária maior, a performance delas, elas convertem menos, tá? Então isso influencia diretamente nas doadoras. Idade, né? Éguas muito jovens, elas têm o que a gente considera de oócitos ainda um tanto imaturos, tá? E éguas muito velhas também já têm oócitos mais velhos, então isso pode atrapalhar, isso interfere diretamente na performance das doadoras. Tá? Raça, algumas raças nós observamos que são muito boas conversoras, tá? Outras raças nós já temos um desafio um pouco maior. A fase do ciclo, como eu falei nos slides anteriores, né, é um fator que nós estamos observando que tem muita influência na performance das doadoras. E o efeito garanhão, pessoal, nós temos que lembrar que o garanhão tem 50% de participação na produção desse embrião, né? Então não basta nós termos uma égua em excelente condição nutricional, manejo, fase do ciclo, idade, enfim, estação do ano, se nós colocamos com um sêmen de baixa qualidade, com um garanhão de baixa qualidade. Outros fatores que podem influenciar na performance dessa doadora são doadoras acima de 25 anos, como já comentado na fase da idade, tá? A ICSI, ela tem um ponto muito positivo com relação às outras técnicas de produção de embrião convencional, onde nas outras técnicas é sabido que a partir dos 18 anos a curva de produção dessa doadora começa a ficar descendente, tá? Ela já não produz da mesma forma. Na ICSI, essa curva começa com 24 anos. Tá? Então, doadoras até 24 anos, elas produzem muito bem. Doadoras acima de 25 anos, o nosso desafio já se torna muito maior. Tá? Endocrinopatias, síndrome metabólica e PPID, como vídeos já publicados no nosso canal. Caso alguém não tenha visto, é muito legal de ver, nós vamos deixar o link na descrição. Mas as síndromes metabólicas, elas interferem diretamente na qualidade do oócito, tá? Então,
Éguas metabólicas, éguas com endocrinopatia, elas podem também ter a idade ideal, estar na estação do ano ideal, ter uma raça muito conversora, estar na melhor fase do ciclo, estar com um garanhão fértil, mas daí uma endocrinopatia está deixando esse ósseo de pior qualidade. Tá? Então nós precisamos também observar isso para a gente poder fazer um preparo dessa égua da melhor maneira possível, né? Tratar dessa doença, tratar dessa endocrinopatia, para que a gente consiga depois preparar essa égua e ter realmente um ósseo de melhor qualidade. Tá? Um controle folicular efetivo, isso é uma coisa que nós temos uma certa dificuldade, então por isso acho que esse vídeo vai ser muito importante para os colegas veterinários, para os proprietários entenderem o quão importante é um controle folicular dessas éguas, deixar essas éguas no melhor momento para a aspiração, né? Para que a gente consiga extrair os melhores resultados desse procedimento. E o efeito garanhão, claro, como já comentado, que hoje nós conseguimos ter um histórico de alguns garanhões mais utilizados na ICSI, então a gente consegue, às vezes, programar um acasalamento numa égua que nos mostra um certo risco, né, uma certa dificuldade, se possível, acasalar com um garanhão um pouco mais fértil. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, dê um like, compartilhe com algum amigo. Para quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Tem muito conteúdo legal no nosso canal. Tem muito vídeo que com certeza vai ajudar muito a elucidar as dúvidas, a preparar melhor, otimizar os resultados, enfim. Um abraço, até mais.